1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 ao verso 15, com muita reverência diante da palavra de Deus, vamos ler então o texto. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que fora inspirada e preservada pelo Teu Espírito Santo, que aqui nós estamos, ó Pai, buscando entendê-la. Dessa forma suplicamos a atuação do Teu Espírito Santo, para que eu seja um instrumento Teu, para explanar, para elucidar as verdades aqui contidas. Me usa, Pai querido, como um vaso de barro. A Tua igreja, que também tem o Teu Espírito, que Tu possa dar a ela o discernimento, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, no nome daquele que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Irmãos, poder sentar. Paulo aqui, ele dá continuidade ao que ele vinha falando acerca do comportamento das mulheres no culto. No contexto anterior, ele abordou a questão das vestimentas, a questão dos cortes de cabelo e a questão das joias que as mulheres porventura estivessem usando. E nós entendemos que o que Paulo estava mostrando, que não havia nenhum tipo de proibição quanto ao uso desses adornos, mas sim que isso não poderia sobressair na mulher cristã, mas sim as suas obras, que elas poderiam ser conhecidas como mulher de Deus, não através dos seus adornos, mas sim por causa das suas boas obras. É o que nós vemos aqui no verso 9 e no verso 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Paulo, ele dá continuidade então, falando aqui acerca das mulheres, mas falando em relação às questões ministeriais. Vamos então no verso 11. No verso 11 ele começa: a mulher aprenda. Algo que muitas vezes é negligenciado aqui no verso 11, é essa palavra dita aqui por Paulo. Ele começa dando aqui uma ordem, mostrando que as mulheres, elas devem aprender. As mulheres, elas devem crescer espiritualmente. As mulheres, elas devem buscar o conhecimento. Ele coloca aqui no imperativo: as mulheres aprendam, as mulheres aprendam. De acordo com a cultura judaica, as mulheres, elas tinham restrições do aprendizado na sinagoga. Paulo aqui, contrariando esse conceito, essa cultura judaica, ele mostra que dentro do cristianismo, as mulheres, elas poderiam participar do culto, assim como também elas poderiam estar aprendendo. E Paulo então, ele dá aqui uma ordem apostólica, que as mulheres, que a mulher aprenda. Foi em um culto público em que Lídia, na cidade de Filipos, ela aprendeu as verdades divinas acerca de Jesus Cristo. Atos, capítulo 16, do verso 13 ao 15 diz: e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo:
se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Nós vemos aqui que Lídia é um exemplo de uma mulher a quem Deus, ele abre o entendimento, ele abre o coração, para que ela pudesse conhecer as verdades divinas. Verso 11, a mulher aprenda. Dentro do culto, no contexto do cristianismo, a palavra de Deus nos mostra que a mulher está no mesmo patamar de igualdade em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, o verso 26 e o verso 28 diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo, então, falando às mulheres em questões ministeriais, ele fala aqui no verso 11, que a mulher aprenda. Ele continua dizendo: aprenda em silêncio. É interessante nós percebermos o que Paulo ele está dizendo aqui no verso 11, que nós pudéssemos entender um pouco da mente de Paulo. Veja bem, se nós olharmos aqui no contexto anterior, alguns versos antes, no verso 2, Paulo, ele falando que os homens, a igreja, deveria estar orando. Ele diz no verso 1, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí ele diz o motivo pelo qual nós devemos estar fazendo oração. Olha o que ele diz aqui no verso 2: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Essa palavra que nós encontramos aqui no verso 2, a palavra sossegada, é a mesma palavra que nós encontramos aqui no verso 11, no qual fora traduzida por silêncio. Bem pode ser que Paulo ele esteja falando aqui acerca da tranquilidade, do sossego, de uma maneira calma. Bem pode ser que nós poderíamos estar traduzindo aqui o verso 11 da seguinte forma: a mulher aprenda de uma forma tranquila, a mulher aprenda de uma forma sossegada, a mulher aprenda de uma forma calma. Veja bem, algumas mulheres que estavam fazendo parte ali da igreja cristã, elas estavam usando dessa liberdade proporcionada pelo cristianismo, de poderem estar aprendendo e fazendo questionamentos, perguntas, e atrapalhando ali o culto. Paulo, então, ele diz: olha, vocês podem aprender, mas que o façam de uma forma tranquila, que o façam de uma forma sossegada, que não venham atrapalhar o culto. Paulo está aqui exortando para a questão da ordem no culto. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Verso 11, a mulher aprenda em silêncio, ou a mulher aprenda de uma forma sossegada, a mulher aprenda de uma forma tranquila. É a mesma palavra que Paulo usou aqui no verso 2, referindo-se à resposta à nossa oração em relação aos reis, que devemos estar orando para eles, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. O contexto aqui nos dá a liberdade de nós entendermos que era esse o propósito de Paulo. Não que as mulheres não poderiam se pronunciar ou se manifestar, mas que o fizeste de uma forma apropriada, de uma forma adequada, de uma forma sossegada, de uma forma calma, que elas aprendam, mas aprendam não atrapalhando o culto, mas sossegadamente. Continuando o verso 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. A submissão, no qual Paulo ele coloca aqui, com toda a sujeição, essa é um procedimento no qual abrange
todos os relacionamentos, nós sermos sujeitos. Os filhos, eles devem ser submissos aos pais. Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os empregados, eles devem ser submissos aos patrões. Efésios capítulo 6, o verso 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Os cidadãos, eles devem ser submissos, os cidadãos devem ser submissos às autoridades. 1 Pedro 2, o verso 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como o superior. As esposas devem ser submissas aos maridos. Efésios 5, do 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Veja bem, quando Paulo ele está falando que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, é algo que faz parte do relacionamento de toda a cristandade, a questão da sujeição de uns pelos outros. Os irmãos devem ser submissos uns aos outros. Efésios 5, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, quando Paulo ele diz no verso 11, a mulher aprenda de uma forma calma, tranquila, não atrapalhando o culto, com toda a sujeição, ele mostra que as mulheres devem aprender de forma serena, se sujeitando aos professores, aos líderes, ao pastor, ou a quem quer que esteja ensinando. Isso é uma atitude cristã, para que tenhamos ordem no culto. Verso 11, a mulher aprenda de uma forma calma, com toda a sujeição, reconhecendo que há alguém que está ensinando, e a ele nós devemos ter a sujeição, visto que ele é o professor, o pastor está exercendo a autoridade da palavra, e devemos então ter uma devida sujeição. O verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Há aqui duas proibições, que elas estão interligadas. A primeira é ensinar, e a segunda, ter a autoridade. As mulheres, elas devem demonstrar então toda a sujeição, para não usurpar a autoridade do ancião, ou a autoridade do pregador, ou a autoridade do pastor, ou de quem está ali ensinando, porque assim ordena a lei. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. O fato das mulheres ficarem em silêncio, isso não quer dizer que ela não possa ensinar no momento adequado, no momento apropriado. A mulher falar no culto no momento apropriado, isso não é falta de sujeição. Assim também que a mulher ensinar em lugares apropriados, adequados, isso não é também uma falta de reconhecimento da autoridade do marido, ou autoridade ali do pastor. Ela ensinar no momento adequado, isso não mostra que ela está tendo autoridade. Veja bem, o ensino, ele pode ser dado em diversos momentos, em diversas formas, tendo então diferentes significados. Veja bem, a Bíblia nos mostra que Priscila, uma mulher, juntamente com seu marido Áquila,
eles instruíram a Apolo no caminho de Deus. Isso não foi errado, foi uma forma adequada, foi uma forma correta. Uma mulher ensinando ali uma outra pessoa, ensinando um homem. Atos, capítulo 18, o verso 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, uma mulher ensinando aqui uma outra pessoa, ensinando um homem, isso não é falta de autoridade, não é falta de submissão. Isso não demonstra que ela está tendo autoridade sobre Apolo, mas ensinar no momento adequado, ensinar no lugar apropriado. Paulo ele se refere ao ministério especial de mulheres ensinando a crianças. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Nós vemos aqui a avó e a mãe de Timóteo ensinando então aquela criança ao caminho que ele devia ser instruído. 2 Timóteo capítulo 3, o verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-se sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo então mostra esse ministério maravilhoso de mulheres ensinando a crianças. Mulheres podem também ensinar outras mulheres. Olha o que diz Tito, capítulo 2, do verso 3 e o verso 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem, que essas mulheres ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Aqui no verso 12, quando ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O que não está sendo permitido aqui é o ensino que usurpa a autoridade pastoral. É esse o sentido. Não que as mulheres não possam ensinar em momento adequado, em lugar apropriado, não que possam ensinar outras pessoas, inclusive os homens, mas o que ela não pode fazer é ensinar com autoridade pastoral. Paulo não proíbe as mulheres de ensinarem em circunstâncias e condições adequadas, mas sim, o que ele está proibindo aqui, elas ensinarem com autoridade pastoral. Paulo, ele mostra, e o Novo Testamento todo corrobora, que a mulher, ela não pode ter autoridade pastoral. Nós não reconhecemos o pastorado feminino, nós não reconhecemos a autoridade da mulher na liderança de uma igreja, como pastora. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: a questão em tela é que a mulher não deve, no culto público, ocupar a posição de liderança do homem e exercer autoridade sobre os homens. Calvino, em relação a esse texto, ele fala: Paulo não está falando das mulheres em seu dever de instruir sua família, está apenas excluindo-as do ofício do sacro magistério, o qual Deus confiou exclusivamente aos homens. O que Paulo ele está proibindo aqui no verso 11, não é que as mulheres não possam ensinar, não é que as mulheres não possam exercer o ministério de instruir outras mulheres, instruir homens, como Priscila instruiu a Apolo, como mulheres instruíram crianças.
as mulheres podem exercer esse ministério, mas o que está em pauta aqui é que não pode exercer o ministério pastoral, ensinar com a autoridade de um pastor. No verso 13 e no verso 14 ele continua: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse porquê que nós vemos aqui no verso 13, porque ele está ligado ao que Paulo acabou de falar no verso 12, a questão da sua proibição, da mulher exercer a autoridade pastoral. E Paulo então, ele corrobora a sua ordem, ele corrobora o que ele acabou de falar no verso 12, com um texto bíblico do Velho Testamento, acerca da criação e da queda, ou seja, um argumento bíblico. Paulo, não obstante ele ser pastor, não obstante ele ser um apóstolo, não obstante ele ter a autoridade apostólica, ele corrobora o seu argumento, a sua proibição da ordenação feminina, ele corrobora aqui com uma verdade bíblica, com uma verdade bíblica. O seu argumento para a autoridade masculina baseia-se na criação e na queda, ou seja, no ensino bíblico. Efésios capítulo 5, do 22 ao 24. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O homem, ele foi criado primeiro, isso deu ascendência a Adão. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 8 e o verso 9, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Paulo então, aqui no verso 13, no verso 14, ele corrobora, ele dá um alicerce, ele dá um argumento bíblico. Com isso, diante disso, tendo como base o verso 13 e o verso 14, nós não podemos dizer que é uma questão cultural, o que ele acabou de falar no verso 12, não é uma questão de cultura, não é uma questão da sociedade, mas sim é um princípio bíblico. E o princípio bíblico é que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, visto que o homem é o cabeça, o marido é o cabeça, e não pode exercer então o ministério feminino. O argumento dele é um argumento bíblico. As mulheres podem ensinar, as mulheres podem ser missionárias, as mulheres podem ensinar outros homens, elas podem ensinar crianças, elas podem crescer espiritualmente, aprendendo, se fortalecendo e ocuparem então cargos, mas elas não podem exercer uma autoridade pastoral. Isso não é algo cultural, é corroborado por uma verdade bíblica. A mulher, ela, por sua insensatez, ela levou então à calamidade, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É o que Paulo então ele corrobora o seu ensino, proibindo a mulher ter autoridade pastoral. O verso 15: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Essa palavra salvar-se-á, ela traz a questão de salvação, a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Mas veja bem, essa mesma palavra, ela também pode ser traduzida tendo uma conotação de livramento. Alguns exemplos: Mateus capítulo 8, o verso 28, e os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos.
Eles estavam ali no barco, quase indo a pique, e eles pedem então que Jesus acordasse, visto que ele estava dormindo, para salvá-los. Ali não estava se referindo a uma salvação eterna, ali estava falando sobre a questão de livramento. E a mesma palavra usada aqui no verso 15, que foi traduzido ali como salvação, mas no sentido de livramento. Mateus, capítulo 27, o verso 49, os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Essa palavra aqui, livrá-lo, é a mesma que encontramos aqui no verso 15, que poderia ser traduzido sobre salvação, referindo-se à salvação eterna. Mas essa mesma palavra, ela também pode ter o significado não de salvação eterna, mas sim de livramento. Foi quando então Jesus fez aquela oração e os soldados romanos que estavam ali dizem: vamos ver, ele está clamando por Elias, vamos ver se vem livrá-lo. Ali usou a mesma palavra, mas não com o significado de salvação eterna, mas sim de livramento. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, Paulo também usando essa mesma palavra, mas tendo um sentido não de salvação eterna, mas sim de livramento. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 18, e o Senhor me livrará, é a mesma palavra usada aqui no verso 15, onde aqui fora traduzida por salvar-se-á, mas no 2 Timóteo 4, 18, tem essa conotação de livramento. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Veja bem, no verso 15, quando Paulo diz aqui, salvar-se-á, porém, dando a luz filhos, aqui não tem como ele estar se referindo que a mulher, ao dar à luz filhos, ela vai ser salva, ter a salvação eterna. Isso iria contrariar todo o ensino dele no seu contexto. Olha aqui no verso 6 e no verso 7, ele fala que a salvação é através de Jesus Cristo. Olha o verso 6 e o verso 7 do capítulo 2, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, verso 5, né? Verso 5 até o verso 7. Verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Verso 5 e o verso 6. Veja bem, ele já havia colocado no contexto aqui anterior, no contexto imediato, que a salvação é através de Jesus Cristo. Ele é a remissão pelos nossos pecados, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo aqui não pode estar falando no verso 15, que a mulher, ao dar a luz, ela vai ser salva. O texto aqui está se referindo a livramento, veja bem, Paulo ele acabou de ensinar que a mulher, ela não pode exercer autoridade sobre o homem. Olha aqui o verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O que Paulo está dizendo aqui no verso 15 é, ela vai ter esse livramento de não poder exercer o ministério pastoral. Ela vai se livrar dessa condição de não poder ter autoridade sobre os homens. Com qual condição ela recebe então esse livramento, essa condição então de poder exercer a autoridade, poder exercer o ministério de ensino? A partir do momento que ela dá à luz filhos, ou seja, a mulher, ela pode exercer o seu ministério de ensino, o seu ministério pastoral, se assim podemos dizer, em relação aos seus filhos. Ela vai receber esse livramento de não poder ter autoridade sobre a igreja, sobre os homens, mas pode então exercer sobre os seus filhos.
ao dar à luz filhos, ela exerce então o seu ministério de ensino, o seu ministério de pastorear os seus filhos, de ensinar então a sua casa. Foi essa a forma que Timóteo, ele foi levado à fé cristã. E entenda, eu gostaria que neste dia, onde nós estamos aqui homenageando as mães, hoje é um dia onde as mães estão sendo aqui homenageadas, o segundo domingo do mês. Nós podemos então perceber que o ministério mais sublime, o ministério mais maravilhoso que uma mulher poderia ter, é essa condição de exercer o seu ministério, de ensinar os seus filhos, de poder pastorear a sua família, os seus filhos. Foi esse o papel mais sublime que a mãe e a avó de Timóteo tiveram, pastorearam então ali a Timóteo. Olha o que diz 2 Timóteo 1, verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 3, o verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. A mulher, ela receberá esse livramento de não poder exercer o pastorado numa igreja local, não poderá exercer autoridade sobre os homens, mas ela recebe então esse livramento, essa condição de poder exercer esse ensino, de poder educar os seus filhos. É o ministério mais sublime que uma mãe poderia ter, é algo o mais maravilhoso que Deus poderia dar a uma mãe, esse privilégio, esse livramento de, ao dar luz filhos, ser então um instrumento nas mãos de Deus, para ajudá-lo a conhecer a Deus, a ajudar as verdades espirituais, a fazer com que, através das mães, os filhos conheçam as verdades bíblicas. A Escritura é a fonte de toda a verdade da salvação. João capítulo 5, o verso 24, o verso 39 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra, que é a revelação de Deus, que nos traz luz para a salvação. Essa é a palavra que uma mãe, com privilégio, com o ministério mais sublime, ela pode exercer ao dar à luz filhos e ensiná-los quanto à verdade. Que as mães, elas possam exercer o seu papel mais sublime, ensinando os seus filhos, desde a sua meninice, a palavra de Deus. Provérbios 22, o verso 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Deuteronômios capítulo 6, do 6 ao 7, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O verso 15, salvar-se-á. Aqui não é referindo-se à salvação da eternidade, mas sim um livramento. Livramento do quê? De não poder exercer o ministério pastoral. E você então tem esse livramento, podendo, ao dar à luz filhos, educar os seus filhos no caminho da verdade, ensinar as Escrituras sagradas, levá-los a Cristo Jesus, a fazer com que os teus filhos conheçam a palavra de Deus. Continuando, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação.
Paulo aqui lhe demonstra que essa salvação, esse livramento de poder ensinar os filhos, deve ser corroborado pelo comportamento cristão. Veja bem, ele diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Você pode exercer autoridade pastoral em relação aos seus filhos, desde que você venha permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Ou seja, não basta doutrinar, mas o seu comportamento, a sua vida, a sua santificação, o seu compromisso com Deus, o seu caráter cristão deve marcar também o ensino dos seus filhos. Os seus filhos, eles vão se respaldarem no comportamento das mães, a maneira pelo qual elas ensinam, tendo o seu caráter cristão, tendo a sua vida pautada no cristianismo, vivenciado e não somente ensinado, a sua leitura bíblica, a sua mulher de fé, a sua maneira como você os traz à casa do Senhor, a maneira como você se comporta dentro da casa do Senhor, a maneira como você se comporta fora da casa do Senhor. Os filhos então se espelham nas mães, os filhos se espelham no comportamento, no caráter, na conduta, no estilo de vida das mães, e dessa forma então é implementado o caráter cristão nos filhos. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. E a mulher, ela pode exercer esse ministério, ensinando os filhos, e também com caráter, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Tiago, capítulo 2, o verso 14, o verso 17, o verso 22 e o verso 24, ele mostra que a fé, ela tem que estar alicerçada também com as obras. Então, que as mães ensinem os seus filhos as verdades cristãs, mas também através das suas obras, do seu comportamento, que eles possam se espelhar em vocês, mães. Tiago 2, verso 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Verso 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 22: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Verso 24: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. As mães poderão exercer o seu ministério com os seus filhos, não somente ensinando, não somente doutrinando, mas através da modéstia, do amor, da santificação e da fé. É o seu comportamento, é o seu caráter, é a sua conduta, que vai fazer com que o seu filho tema a Deus, e ame a Deus, e participe da igreja, e leia a Bíblia, e ame ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior ministério, é o mais sublime, no qual uma mãe pode ter, exercer o pastorado em relação aos filhos. Não pode exercer um pastorado feminino diante de uma igreja local, mas vai ser livre disso e poder então exercer autoridade nos filhos. Nós lemos aqui do verso 11 até o verso 15, parafraseando esse texto, ele poderia ficar da seguinte forma: que no culto público a mulher aprenda com calma, sendo sujeita à liderança. Elas não podem ensinar com autoridade pastoral, visto que, desde a criação, Deus colocou o homem como cabeça sobre a mulher. Mesmo assim, não se sintam inferiores, pois podem pastorear os seus filhos, ensinando-os e exercendo autoridade sobre eles. Façam isso através de um comportamento cristão, e que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, somos gratos, ó Pai, pelas verdades aqui ensinadas, a Tua bendita palavra, que nós tenhamos aqui, ó Pai, um ministério de mulheres, de mães, comprometidas, ó Pai, com o ensino
da tua palavra em relação aos filhos, que esse ministério possa ser marcado por um caráter cristão, que os filhos possam ver nas mães um comportamento cristão, de fé, de modéstia, de santificação, de viver uma palavra no qual elas ensinam, elas estão educando a eles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta mães aqui, ó Pai, que exerçam esse ministério de ensinar os seus filhos, ensinar as verdades da tua palavra. Capacita. O Senhor mesmo, ó Pai querido, nos mostrou que elas devem aprender de uma forma calma, se sujeitando a quem está ensinando, mas que elas possam aprender, e esse aprendizado que possa levá-las a elas ensinarem os seus filhos. Que nós tenhamos aqui famílias saudáveis, famílias, ó Pai querido, consagradas, através de mães comprometidas a ensinarem os seus filhos. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus, amém.